Querido irmão, querida irmã, nesse domingo de março celebramos o 8º domingo do tempo comum, que possamos servir alegres e tranquilos na presença do nosso Deus. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, somos convidados a pensar sobre nossas próprias vidas. Nossas palavras refletem aquilo que está presente no nosso interior. Cristo pede para que nós cuidemos do nosso tesouro, que é o nosso coração, para que possamos ajudar nossos irmãos com bons conselhos. Que os nossos frutos deem o testemunho da nossa busca de fidelidade ao Senhor Jesus. Se você deseja também tornar o seu coração puro como o de Cristo, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar um tesouro divino a um coração desarrumado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, tem muita coisa importante nesse trechinho do Evangelho de hoje, então a gente vai com calma. Mas queria começar a nossa partilha chamando a atenção para um detalhe do iniciozinho do Evangelho, que pode passar despercebido se a gente tiver a impressão de que todo o Evangelho de hoje é um grande puxão de orelha. O Senhor tem direito de puxar nossas orelhas. E abençoada é a pessoa que se deixa corrigir. A gente vive num tempo em que parece que a nossa repulsa natural a ser corrigidos, ninguém gosta, mas parece que ela está demais, né? Ter a impressão de estar sendo corrigido hoje deixa a maioria das pessoas muito chateada, mas a Bíblia diz que correção é algo bom, ajuda a gente a rearrumar o nosso caminho, a nossa maneira de enfrentar as coisas, a vida. E é verdade que o Evangelho de hoje tem uma série de puxadas de orelha, mas logo no comecinho, o Evangelho tem uma frase que me parece que com ela Jesus queria nos inspirar algo muito bom. Jesus diz assim, aos seus discípulos, que é como São Lucas começa o trechinho de hoje, aos seus discípulos ele diz, o discípulo bem formado será semelhante ao seu mestre. E é como se, com essa frase,
Jesus quisesse dizer para a gente: olhe, você que me segue, você que é meu discípulo, você tem um horizonte muito lindo diante de você. Se você deseja ser meu discípulo, aprender comigo, você pode ter certeza de que ao final desse caminho, com a ajuda do meu Espírito Santo que vai moldando você, o seu coração vai estar bem parecido com o meu. E me parece que esse é um alvo pelo qual a gente de verdade precisava lutar. O bom discípulo, o discípulo bem formado, se torna parecido, semelhante ao seu mestre. Um discípulo é alguém que está comprometido em aprender. É diferente de um aluno, né? A gente sabe que aluno nem sempre está comprometido em aprender. Quem é professor aqui sabe disso, e quem já foi aluno sabe melhor ainda, né? Que às vezes a gente está lá matriculado, mas o nosso compromisso em aprender não é lá grandes coisas. Mais ainda, um aluno espera do professor aprender alguma disciplina. Do professor de matemática, eu espero aprender só matemática, não espero muito mais do que isso, e às vezes nem é bom esperar, é só matemática. A relação do discípulo com o mestre é totalmente diferente. Primeiro, um discípulo é alguém que está comprometido em aprender. Eu quero aprender algo, eu tenho desejo de aprender, eu não sei, eu preciso aprender. Depois, o que o discípulo aprende com o mestre não é apenas isso ou aquilo. O discípulo aprende com o mestre tudo. Quando eu tenho alguém diante de mim que eu considero mestre, eu quero aprender a ser daquele jeito. Por isso um cristão olha para Jesus todo o tempo. A gente olha para ver o que Jesus faz quando ele se encontra com todo tipo de gente, porque a gente quer aprender com ele a se relacionar com todo tipo de gente que também entra na nossa vida. A gente olha para Jesus sofrendo, porque a gente precisa aprender com ele a sofrer. A gente não sabe sofrer. A gente olha para Jesus rezando, porque a gente quer aprender a falar com o Pai do jeito dele. A gente olha para Jesus falando, ensinando, porque a gente quer aprender a falar do jeito dele, a dizer coisas parecidas com as que ele disse. Aquele que é discípulo bem formado vai se tornar semelhante ao seu mestre. Irmãos, na vida de um cristão, esse é o maior alvo, esse é o maior objetivo. Todas as outras coisas que podem ser planos, sonhos para a gente, não são tão importantes quanto esse plano, quanto esse sonho. Então, depois de nos lembrar isso, que horizonte incrível a gente tem diante do coração da gente, Jesus vai acertando algumas coisas aqui dentro, que ele sabe que nem sempre vão muito bem. Jesus começa dizendo assim: por que você se preocupa em tirar o cisco do olho do seu irmão, quando na verdade você tem uma trave no seu próprio olho? Tira a trave do seu próprio olho, cuida daquilo que está ferindo a sua visão, para que depois você possa ajudar o seu irmão. Mas em primeiro lugar, cuida do que há em você. Ontem na missa das crianças eu perguntei para as crianças o que era uma trave, e aí uma delas, uma menina, respondeu assim: é aquele negócio do futebol. Eu falei, bom, um negócio daquele tamanho no olho fica difícil, né? Mas é isso aí, né? Às vezes a gente está muito atento ao cisco que há no olho do outro, e a gente quer logo limpar, quer tirar, e a gente não percebe que na gente há uma trave. Eu acho que é um pouquinho isso que Jesus diz logo no comecinho do Evangelho, quando ele fala assim: como um cego pode guiar outro cego? Como uma pessoa que não é capaz de perceber-se, como uma pessoa que não é capaz de notar-se, pode ajudar outra a fazer o caminho dela? Só uma pessoa que se percebe, que se vê, só uma pessoa que está fazendo esse caminho
duro, difícil, de reconhecer e cuidar daquilo que nela não vai bem, pode depois ajudar também outras pessoas. Mas uma pessoa que não está envolvida com esse trabalho aqui dentro, o risco que ela corre é de transformar a sua tentativa de ajudar os outros a se livrarem do seu cisco apenas numa distração para ela própria. Vou dizer a mesma coisa de outra maneira. Irmãos, o melhor lugar do mundo para a gente esconder os erros da gente, aqueles pontos na gente que a gente não está conseguindo vencer, as falhas da gente, as fraquezas da gente, o melhor lugar do mundo para esconder tudo isso é atrás das fraquezas e dos erros do outro. É o melhor esconderijo. Não estou dando uma dica para você com isso, eu só estou comentando, né? Quando você quiser, né, fingir que não há problemas aqui, quando você quiser ter uma boa desculpa para não ter que mexer no que há aqui dentro, mire no outro, olhe para o quanto nele tem que ser mexido, mudado e se jogue nisso. Quando a gente faz isso, parece até que a gente é uma pessoa muito boa, muito legal, mas no fundo a gente está errando o alvo. Isso pode acontecer com mães e pais. Faz parte do trabalho de uma mãe e de um pai tirar o cisco do olho dos filhos, viu? Quando a gente é criança, a gente não consegue, né? Mãe, sopra aqui, né? Faz parte do trabalho de um pai ou uma mãe repreender os filhos, corrigi-los, ajudá-los a encontrar uma direção melhor, fazer melhor. O problema é que a gente pode achar que está tão envolvido com isso, que a gente não percebe que a gente está se embolando com o filho ou com a filha, e não está mais olhando e percebendo que na gente não está legal. De repente a mãe vira aquela, vocês sabem que acontece isso, a angustiada da casa, né? a estressada da casa, porque na verdade ela está tentando tirar o cisco do olho dos filhos, mas é uma maneira que ela tem de não ter que olhar para si mesma. Ei, está precisando fazer as coisas de um jeitinho melhor, está demais, né? Quando uma pessoa no trabalho, na casa, e no caso de um padre na igreja, começa a dizer essas frases: esse pessoal está me deixando maluco, vocês estão me matando, é sinal de que a gente não está fazendo do jeito certo, ok? Porque Jesus não nos chama e não nos dá uma vocação, uma tarefa, nem para nos matar, nem para nos deixar malucos. Então, se eu como padre começo a olhar para vocês e digo, esse pessoal está me deixando maluco, eu acho que o Espírito Santo logo gostaria de entrar na conversa. Pois é, então você não está fazendo do jeito certo, porque eu não te chamei para ser padre e maluco. Então, você está fazendo do jeito errado, você está se embolando com eles, você está querendo tirar demais o cisco do olho deles, e não está vendo que aqui dentro tem alguma coisa que não está legal, você está se embolando nisso. A mesma coisa você, mamãe, né? Agora dando um apoio para os maridos, né? Se você diz, né, essa família está me deixando doido, vocês vão me matar, é hora de você dar uma paradinha e pensar, bom, se fazer a minha parte está me matando, necessariamente não quer dizer que a minha parte é uma coisa assim impossível, pode ser que eu esteja fazendo de um jeito que não é muito bom, então eu preciso agora olhar para a trave que eu tenho aqui dentro. Será que é ansiedade demais? Será que é cobrança demais? Será que simplesmente é mais fácil para mim lidar com os erros dos outros do que ter que lidar com coisas que em mim são difíceis para eu mexer? Sei lá. Para que eu possa ajudar as outras pessoas a fazerem o caminho delas, e no fundo a nossa missão é essa, não é fazer o caminho no lugar de ninguém, mas é caminhar um pouquinho ao lado das pessoas. A gente tem que estar comprometido com o que Deus precisa mexer e mudar aqui dentro. E aí, de repente, a gente descobre, tem coisas para mudar lá, mas aqui também tem. Quando um casal, depois de uma crise mais difícil no casamento, às vezes até ficou um pouquinho separado, ou sei lá, aconteceu alguma coisa mais complicada, quando um casal decide recomeçar, e os dois estão bem pé no chão, bem cabeça no lugar,
ainda que um dos dois tenha sido o motivo, talvez da última crise, da mais complicada, os dois acabam percebendo que tem coisinhas a mexer aqui dentro. E aí a gente percebe que tem como esse negócio caminhar bem, né? O outro trouxe determinado problema, criou determinada situação, mas eu também não lidei com isso no momento certo, eu também não lidei de uma maneira boa, então eu também preciso organizar um pouquinho melhor o meu jeito de lidar com algumas coisas e tal. Aí a gente percebe, isso aí tem condição de funcionar, porque os dois pararam de olhar um para o outro como o problema, o defeito, a complicação, e cada um dos dois está conseguindo perceber a sua trave. Tem alguma coisa aqui que também precisa ser mudada. Tem chance desse negócio dar muito certo. Irmãos, hoje seria uma primeira boa coisa para a gente se questionar, né? Será que eu estou tentando o tempo inteiro tirar cisco do olho de quem está em volta de mim e não estou percebendo muito bem a trave que eu trago aqui, o desafio que eu tenho em mim mesmo? Não quer dizer que eu vou me tornar omisso na minha missão de conversar, caminhar, corrigir, sei lá o que, dependendo do seu chamado, você tem essa tarefa também, mas eu vou fazer isso de um jeito melhor. Eu não vou me esconder atrás do erro dos outros, eu simplesmente vou, mexendo em mim, ajudar os outros a fazer o seu caminho também. Depois, Jesus, no finalzinho do Evangelho, diz uma outra coisa legal. Aliás, todo mundo conhece essa frase: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Uma árvore boa não dá frutos ruins, uma árvore ruim não dá frutos bons. Na verdade, Jesus está falando a respeito de duas coisas aí. Primeiro, vigie o que você fala. Segundo, vigie o que você cultiva dentro de você. Porque pode ser que, deixando tempo demais aí dentro algumas coisas, achando que, não, está aqui, mas ninguém sabe, você seja surpreendido um dia, porque o que a gente permite que cresça aqui dentro, em algum momento vai ser dado à luz, vai vir para fora. Então, como o livro do Eclesiástico falou para a gente, a palavra revela o coração do homem, Jesus também diz, a boca fala do que está cheio o coração. Acho que é uma boa sugestão, de vez em quando, a gente tentar se escutar quando está falando. Não naquelas horas em que a gente arruma as coisas, né? Vou dar uma palestra agora, então vou me escutar. Precisa não, porque você arrumou as ideias, né? Mas quando você estiver na mesa, ou quando você estiver no carro viajando com o pessoal, ou quando você estiver tomando cafezinho na copa lá do trabalho, todo lugar de trabalho, toda empresa tem um lugar do cafezinho, né? O capeta mora ali dentro, vocês sabem, né? Porque você vai lá tomar cafezinho e ele vai lá para né, puxar conversa fiada, né? Então, nessas horas, se escute. É uma experiência muito legal. Você perceber o que você está dizendo numa hora em que não está arrumando muito as coisas. Aí a gente vai descobrindo, talvez eu esteja guardando algo aqui dentro que não está legal. Eu preciso lidar com isso, eu preciso tirar isso de mim, eu preciso substituir essas coisas por algo que vale a pena de verdade. Porque aí eu vou ter palavras acertadas, eu vou poder ter uma palavra boa em cada momento. É interessante, Jesus usa uma expressão no finalzinho do Evangelho, eu não sei se você notou, mas uma expressão esquisita. Ele diz assim: o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. O homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas ruins. Eu achei a expressão mau tesouro muito interessante, porque geralmente a gente imagina que um tesouro é uma coisa boa, né? Eu tenho um tesouro, eu tenho grana, eu tenho, sei lá, eu tenho imóveis, tá. Mas o mau tesouro, irmãos, sabem que no fundo a gente também pode carregar dentro da gente um mau tesouro, né? Aquelas coisas que a gente guarda e que fazem mal para a gente, para os outros, mas que a gente acha que não deve abrir mão delas de jeito nenhum. O mau tesouro do meu coração são as minhas mágoas, que para onde eu vou eu carrego.
eu mudo de trabalho, mas eu levei aquilo ali junto comigo, então eu ali, no lugar novo, eu já estou agindo da maneira velha. Meu mau tesouro são lembranças que eu faço questão de manter vivas em mim, a respeito de coisas que não foram boas, que me tornaram alguém mais amargo. Será que eu estou carregando dentro de mim um mau tesouro? Senhor, eu não sei o que fazer com isso, me ajuda. Me ajuda a não gastar, mas jogar fora esse mau tesouro, né? Que eu não jogue ele para cima de mais ninguém. O que não me faz bem está produzindo em mim palavras que eu sei que também machucam, botam o outro para baixo. Me ajuda. A boca fala do que está cheio o coração. Vigie o que você fala, mas também vigie o que você carrega dentro, porque o que a gente deixa crescer aqui dentro, em algum momento a gente deixa extravasar, e não vai ser nada legal, a gente sabe disso. Por outro lado, o seu cultivo que Deus tem feito de bom em mim, nossa mãe, que riqueza eu tenho aqui dentro para dividir. Penúltima coisa que eu queria compartilhar com você é o refrão do salmo de hoje. É bom agradecermos ao Senhor. Vou dizer a mesma coisa de outro jeito. Faz bem agradecermos ao Senhor. E o salmo tem uma coisa legal, porque logo na primeira estrofe, o salmista diz assim: é bom de manhã louvar o Senhor e à noite reconhecer suas maravilhas. É como se o salmista estivesse dizendo para a gente: olha, aprenda, acostume-se a louvar a Deus no dia a dia, de manhã, de noite, no dia a dia louve a Deus. Se acostume a ter um coração grato e diga para Deus palavras de gratidão. Se você fizer assim, isso vai fazer bem para você. É bom agradecermos ao Senhor. Agradecer a Deus de vez em quando, eu acho que por mais que a gente seja esquecido, a gente consegue, né? No dia do aniversário, obrigado, Senhor, pela minha vida, vírgula, não é lá muito boa não, o Senhor não está, mas obrigado pela minha vida, né? Que a gente agradece, mas reclama junto, né? Agradecer, sei lá, quando o filho passa, né, no vestibular, manda rezar a missa, ação de graça, tá bom, tudo isso, ok. Mas o que muda a vida da gente é tornar gratidão um trabalho diário, de tal maneira que a nossa consciência de que a gente é abençoado, porque só uma pessoa que sabe que é abençoada encontra motivos para agradecer, essa consciência de que eu sou abençoado vença uma consciência que a gente tem de que sempre está faltando alguma coisa. Muitas pessoas só pensam e se mexem debaixo dessa consciência: não está bom, não era o que eu queria, não era para ser assim, eu não merecia isso. Só que debaixo dessa consciência do está faltando, não está bom, a gente não consegue dar muitos passos, porque os passos que a gente dá aproveitando, fazendo render o que a gente tem nas mãos hoje. Se eu vivo como uma pessoa abençoada, se eu tenho a consciência de que eu sou abençoado, se eu transformo isso em louvor a Deus, em gratidão a Deus, eu vou saber aproveitar o que eu tenho nas mãos hoje. Não está pronto, mas é o começo. Não é do jeito que eu queria, não, mas do jeito que eu queria não vai vir nunca, porque eu queria tudo pronto, eu queria que caísse tudo pronto na minha cabeça. Então vamos trabalhar com o que temos, vamos lá. Acostumar-se a ser grato, exercitar isso todo dia, isso muda a gente por dentro. É o tipo de oração que mais faz bem para o coração da gente, agradecer, porque a gente nessa hora lembra: Deus está cuidando, Deus sabe, Ele está me vendo, Ele está me estendendo a mão, mesmo no meio das dificuldades, eu sei que eu conto com Ele. E aí a sua mente e o seu coração ficam alertas para você prosseguir. Última coisa que eu queria partilhar com você, eu não queria nem falar, mas eu só queria ler junto com você, porque eu acho que o Espírito Santo permitiu que essa frase ficasse gravada na Sagrada Escritura, para chegar hoje na gente. Eu tenho certeza que essa palavra que Paulo disse aos cristãos em Corinto,
ela também é para você, para mim. E eu queria muito que você pudesse voltar para a sua casa hoje, carregando essa palavra escrita no seu coração, dentro de você. É a última frase da segunda leitura. A segunda leitura fala de Jesus que foi crucificado e agora está vivo para sempre, ressuscitou. E Ele vai ressuscitando a gente cada dia, até que um dia nós sejamos ressuscitados por inteiro e vivamos para sempre com Ele. E é diante disso que Paulo diz para a gente hoje, na última frase da segunda leitura: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Eu acho que Paulo sabia que há momentos em que a gente está cansado. Fadiga tem a ver com cansaço, né? E a gente se pergunta se está valendo a pena tentar de novo, dar mais uma chance, se gastar tanto, nadar contra a correnteza, quando parece que a gente não vê quase que nenhum resultado. A gente luta e parece que o combate não acaba. A gente tenta, a gente dá mais uma chance, a gente estende a mão e daqui a pouco a gente encontra, parece que um muro diante da gente de novo. A gente se doa, a gente tenta fazer as coisas da melhor maneira que a gente pode, que a gente sabe. A gente tenta não ir na correnteza e nadar contra a correnteza cansa. E parece que nada muda porque está cada vez mais complicado. E o cansaço faz a gente ver as coisas de um jeito muito negativo. A gente pode começar a se perguntar se então não está na hora de fazer igual a todo mundo, se não está na hora de deixar para lá, se não está na hora de desistir. Gente, a gente é gente, né? Ter fé não faz da gente super-herói. Então o apóstolo Paulo escreve para a gente: olha, quando você estiver cansado e tiver a impressão de que não há resultados, se mantenha firme, não se deixe abalar, continue dando o seu sim para Deus, continue ali onde o Senhor colocou você e tenha certeza de que o seu cansaço não é em vão. As sementes que você está lançando, eu não sei se você vai ser quem vai colher, mas com certeza Deus não vai deixar que nenhuma delas se perca. Vale a pena, não desista, não se canse de fazer o bem, não imagine que fazer igual a todo mundo, como a gente fala, é a melhor coisa. Afinal de contas, sua mãe já tinha dito para você que você não é todo mundo, poxa vida. Você não está aqui para ser todo mundo, você está aqui para ser parte da solução, porque a solução é Jesus. E a gente está aqui para mostrá-lo, para dar testemunho dele, para servir a ele, para andar ao lado dele, mesmo no meio da fadiga, do cansaço. Quando o desânimo visitar o seu coração, lembre que não está sendo em vão. Deus tem para nós uma recompensa que está nas mãos dele, que é eterna. E enquanto a gente não receber essa recompensa, a gente não pode parar no caminho. Nenhuma outra recompensa no meio do caminho vale essa. Lute por essa. É a recompensa do abraço do Pai Celestial, de você um dia contemplar a face de Jesus. Por essa recompensa, dê a vida, lute, se renove, descanse o seu coração no Senhor, mas não entregue os pontos. Não desiste de acreditar, não desista de fazer o bem. Hoje, quem sabe, essa palavra de Paulo não é também para a gente. Suas fadigas, seus cansaços não são em vão. Deus é capaz de fazer algo mais, muito mais, quando a gente continua dizendo sim para Ele. Vá em frente, renove sua fé, renove suas forças no Senhor e continue sendo fiel ao chamado que Ele tem para você. Você faz parte da solução. A solução é Cristo chegando cada dia mais longe, mais fundo nos corações. Pois então, não abra mão desse seu lugar,
o Senhor conta com você, você pode ter certeza que você está contando com Ele também.